Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Geometria. Meu nome é Rafael Lara e você vai acompanhar tudo do melhor aí da análise técnica hoje, né? Esse dia que tava morno, né? Tava tranquilo, mas aí veio a declaração ali, né? A coletiva da Petrobras e mexeu com o mercado. O Ibovespa que tava no 0 a 0 ali, fechou em alta e a Petrobras, a aviação da Petrobras, para onde será que vai? PetroRio disparando, enfim. Mas antes de eu chamar o grande Guga Almeida pra gente fazer essa análise aqui, queria dar boa noite, pessoal, no chat aqui, né? O pessoal aqui, o CS, edição de vídeos, o André Furlani, o Lambert Souza, o Wagner Gomes, o Luiz Perazzolo, muita gente aqui, galera tava participando bastante agora há pouco também no Top News comigo, com a Débora Oliveira, o Rogério Rocha aqui, o Miguel, o Carlos Henrique, enfim, gente, vem chegando, ó, temos 877 curtidas nesse momento. Vamos bater 1000 aí, rapaziada, vamos lá, tem 290 pessoas assistindo agora, 130 pessoas curtirem, não é pedir muito, é pedir muito, hein? Eu vou chamar até, inclusive, o grande Guga Almeida aqui. Guga, é pedir muito um likezinho da galera? Boa noite. Com certeza não, boa noite, pessoal. Tudo bem contigo, Rafael? Tudo certo, graças a Deus. Guga, passou bem o fim de semana? Tudo certo? Sim, tudo certo. Perfeito, não tenho o que reclamar. Show de bola. Tivemos um final de semana muito bom aqui, o clima estava muito bom aqui em São Paulo, então não tenho o que reclamar. Tava uma delícia mesmo. Guga, vamos falar então um pouco, né, dessa Petrobras. Eu não sei qual que é o gráfico que você está na tela agora, Ibovespa que está na tela? Estava com o Ibovespa na tela, mas a gente troca. Não, a gente pode ir de Ibovespa se quiser primeiro, para depois irmos de Petrobras, PetroRio, enfim. Vamos focar hoje aí nessa movimentação. Como é que você viu esse Ibovespa aqui no fim? Ele subiu, né, o Guga? Sim, no fim a gente teve aqui uma movimentação do mercado um pouco mais volátil nesse movimento intradiário. A gente vem diminuindo a volatilidade num movimento mais macro, Rafael, é algo que eu vinha conversando com o pessoal na semana passada, ao longo do nosso pre-market, né, que vai acontecer todos os dias na parte da manhã, junto com o Felipe, comigo e com o Marcos Saravari. Estava comentando com o pessoal de que existe, dentro do movimento todo que nós tivemos nesse ano, a gente está num patamar de preço, voltamos a trabalhar acima dos 112.200 pontos e é extremamente importante que a gente se mantenha acima desses 112.200 pontos, tá, Rafael? Porque é um nível de preço onde a gente pode entender que é o nível assim, de referência aonde a gente termina um grande ciclo de correção, um grande ciclo de ajuste, sem entrar numa tendência de baixa mais intensa, tá? Então a gente está brigando, se a gente for olhar para a nossa bolsa, a gente está bem no momento dessa briga. Aonde vem esse número, né, Rafael? Assim, para a gente poder fortalecer aquele pensamento da semana passada. Eu gosto sempre aqui no programa Geometria trazer uma cabeça de sequência da análise, né? Então quem tiver a oportunidade de rever o programa da semana passada e escutar o nosso programa de hoje vai entender que tem um pensamento lógico que vai se desenrolando ao longo do tempo, tá? Então, quando nós olhamos para o Ibovespa, Rafael, eu até vou pedir para o pessoal da produção compartilhar a tela para que fique mais nítido para o nosso público, tá? Quando nós olhamos aqui para o Ibovespa, tá? O que nós temos aqui, Rafael? Obrigado, pessoal. Nós temos aqui duas etapas de correção, eu expliquei muito bem essas duas etapas de correção na semana passada, tá? E esse número aqui, que na verdade eu estou ajustando as nossas escalas, alguém atualizou a nossa plataforma aqui e eu perdi um pouquinho das configurações. Então antes da gente entrar aqui eu estava ajustando meus indicadores, porque eu estava vendo que a gente estava aqui com a escala desestruturada. Voltou, pronto. Agora está ok. Então quando a gente olha para cá, Rafael, deixa eu... Agora que está a tela sendo compartilhada, eu consigo mostrar aqui na tela. Esse nível aqui dos 112.240 pontos, mais ou menos, aqui, ó, essa região aqui, é extremamente importante que o mercado consiga se manter acima dela, tá? Eu só estou percebendo uma coisa, o meu mouse aqui na minha tela está num lugar e lá na tela que está sendo transmitido para o pessoal está em outro lugar, está em outra região. Não sei porquê, eu queria que depois o pessoal da produção desse uma olhadinha, porque o meu mouse aqui está num ponto e lá na tela para o pessoal está sendo colocado em outro ponto. Só olhar aqui na TV, ó. Tá vendo aqui na TV? E olha lá onde está lá na tela lá para o pessoal. Estamos com o mouse um pouquinho desconfigurado aqui, pessoal, mas eu estou apontando aqui para vocês, né? Essa aqui é a região mais importante, o mercado se manter acima desses 112.250 pontos é extremamente importante que aconteça. Num programa de análise técnica, né, se o mouse não estiver no lugar certo, a gente vai ter uma má interpretação. Mas, bom,
Vamos lá, tá? O que eu estou enxergando, tá, Rafael? Que essa semana provavelmente a gente vai ter um aumento de volatilidade intradiária nesse nível de preço. Só que a nossa volatilidade mais ampla, a nossa volatilidade histórica do mercado, ela vai diminuir. Então a percepção por parte dos participantes, né, vai ser de que o risco está diminuindo. Então se o mercado conseguir se manter neste patamar de preço, vai ser extremamente saudável, vai ser extremamente positivo para os nossos mercados, tá bom? Então a gente tem que ficar acompanhando. Bom, entrando na sua pergunta sobre a Petrobras, né, o que nós temos aqui na Petrobras? Que movimentação é essa que nós temos na Petrobras? E aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A gente precisa interpretar todo este comportamento que nós tivemos aqui. Não sei se você se lembra, Rafael, de todos os pontos, né, que a gente teve importante ao longo desse tempo. Né? Que pontos são esses? Que importância foram essas? Né? A gente teve aqui a mudança da parte da presidência da Petrobras, tanto que a gente teve esse movimento que o mercado ele ficou muito tenso, muito negativo. Tivemos uma movimentação aqui muito negativa no mercado. Eu até faço um convite, né? Eu fiz nessa época, exatamente nesse dia aqui, um vídeo dentro do canal meu do YouTube, né? Você pode procurar lá no Google Almeida, dentro do YouTube. Você vai encontrar minha fotinho lá, e olha aqui no dia, você vai encontrar minha fotinho lá, e aí você olha aqui no dia 22 de fevereiro deste ano, a análise que eu fiz aqui em cima da Petrobras, né, que eu falava exatamente de que dessa movimentação que a gente iria enfrentar, mas que depois a gente teria uma janela de oportunidade muito boa, tá? Quando a gente olha para cá e faz toda a análise da Petrobras, tá? A análise da Petrobras ela acontece utilizando essa base de dados aqui como referência. Só um pouquinho. Ó, essa base de dados aqui como referência. Então, minha perna de análise, minha perna de estudo é exatamente essa movimentação. Deixa eu configurar aqui novamente. As aparências, estudo de linha. Cadê meus estudos? Aqui. Deixa eu só aumentar para que fique mais nítido para o pessoal. Então, meu estudo, minha referência é essa movimentação, esse comportamento que nós tivemos aqui da Petrobras. Ela serve como base para todas as nossas análises. Quando a gente olha a movimentação que nós tivemos, tá, e aonde nós estamos aqui agora em Petrobras, a gente percebe o quê? Tá? Primeiro, nossa primeira resposta da Petrobras, a gente subiu aqui em torno de 25% de toda a queda. 25% da movimentação de queda. Perfeito. Depois dessa primeira movimentação de queda, tá, a gente tem algumas projeções para a Petrobras, onde ela poderia de fato se movimentar, onde ela poderia de fato voltar a ter seu preço trabalhando. Tá? E a última região que a gente tinha, uma vez que ele foi 25%, era essa região aqui dos 100%. Tá? Exatamente onde nós chegamos aqui com a Petrobras. Bom, uma vez que nós temos esse cenário, Petrobras entra em um fluxo de ajuste, um fluxo de correção, que acontece em duas etapas. Se nós olharmos, a primeira etapa dessa correção, ela aconteceu entre os dias, como a gente pode ver aqui, 25 de junho e 20 de julho. Tá? Essa foi a primeira etapa que nós tivemos aqui de correção. Depois disso, o que a Petrobras faz? Começa a ter um processo de alta novamente, faz todo o ciclo de alta, duas etapas de alta aqui, como nós podemos observar. Esse período aconteceu entre os dias 20 de julho, obviamente, né, até o dia 13 de agosto. Tá? Até o dia 13 de agosto. E depois entra numa estrutura em M, um ciclo todo de baixa, que me parece que tem total condições de estar encerrado. Parece que nós temos aqui total condições de estar encerrado essa movimentação de baixa, esse ciclo de baixa. Então, onde eu posso projetar a movimentação de alta aqui para a Petrobras? Tá? Vamos olhar aqui, onde eu posso projetar. Rafael, só me diz uma coisa, eu estou com a minha cotação aqui atualizada? Eu acho que eu não estou com a minha cotação atualizada. Hoje eu acho que a gente está com alguns probleminhas técnicos aqui. Será? Meu último dia de cotação aqui foi no dia 20 de setembro. Então eu estou com 100 bases de dados, estou sem a cotação aqui. Eu tinha até que ver
com o pessoal da produção o que pode se fazer, porque eu estou com uma semana sem cotação aqui, eu estou com o mercado, ele na verdade atrasado. Eu estava achando um pouco estranho essa cotação, essa movimentação. Sim. Que loucura, não. Chama aqui o pessoal da produção aqui que a gente resolve isso rapidinho. Enquanto isso, deixa eu falar aqui pra galera aqui, mandar um beijo pro pessoal que tá assistindo a gente aqui. Ó, gente, estamos com 896 likes, gente. Vamos lá, gente. 104 likes é o quê na fila do pão? É pouca coisa pra muita alegria, entendeu? Então vamos chegando junto, já se inscreva, vai mandando pra galera aqui, ó. O pessoal aqui falando, ó, o Alexandre Macedo falando do ICMS, né? Também aqui o Francisco Floripa também falando sobre isso. O Rodrigo Albarello falando o melhor canal de economia. A gente também tem a melhor audiência de economia porque a gente está junto de vocês aqui. É um prazer enorme estar com vocês aqui conosco. O Sérgio Schultz falando, boa noite, Rafael. Boa noite, Sérgio, tudo bom? Como é que vai? Tudo certo? O Marcelo falando like dado, valeu, obrigado. Ó, gente, vamos lá então. Não sei se o Guga já tá ok do lado de lá, acho que ele já tá ok. E aí, Guga, como é que tá aí? Arrumou o gráfico aí? Como é que estamos? Vamos lá, voltou. Voltou a vida. Excelente, então, vamos que vamos. Graças à ajuda do pessoal aqui. Bom, dentro dessa observação aqui da Petrobras, então, o que nós conseguimos tirar de informação? O que nós conseguimos tirar de conclusão aqui? Depois dessa segunda etapa de queda, tá? Já tivemos aqui a primeira reação. Mercado, ele tenta, né, seguir a tendência sem sucesso, Rafael. E aí a gente volta a trabalhar em alta. Bom, agora com a cotação atualizada, aonde nós podemos imaginar que a Petrobras possa se desenvolver? Tá? Num primeiro momento, eu quero só retraçar aqui a nossa projeção, que dentro deste cenário, o que eu vejo é um próximo grande rally da Petrobras me mostra condições de ir trabalhar aqui em R$ 36,45. Então eu enxergo, olha, um próximo rally de alta da Petrobras e, querendo ou não, quando a gente olha para a cotação do petróleo, né, hoje a gente vê ela se acelerando, tivemos máxima do movimento deste ano, então tivemos máxima anual, né, dentro deste ano aqui em petróleo, e tudo leva a acreditar que o Brent, né, a gente consegue enxergar que a cotação do Brent pode ir buscar os $100, podendo chegar a $110 o barril. Tá? Eu já venho conversando sobre isso desde o final do ano passado, que a gente tinha que ficar muito atentos, porque existia um fantasma que era da inflação, que hoje é uma realidade, né? Mas no final do ano passado poucas pessoas olhavam para isso, e eu acreditava, uma das minhas teses era que um dos grandes potencializadores para essa movimentação seria o petróleo. Né? Então, poxa, para a gente se salvar dessa aí, só se o real, né, conseguir se valorizar, e existe toda uma possibilidade disso acontecer com essa movimentação toda de juros que a gente está tendo aqui, e se por acaso a questão política se suavizar um pouquinho agora no curto prazo, ainda dentro deste ano. Mas olhando para o petróleo, imaginando que este rally consiga se manter, obviamente, né, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem que entender que o Brasil é visto como uma bolsa, né, muito forte, muito focada em cima de commodity, em cima de emergente, e isso faz com que a gente tenha mais volatilidade. Tá? Então, quando eu olho para o petróleo, quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para a Petrobras, o que eu consigo enxergar aqui dentro deste rally que a gente está vivenciando agora, tá? Se nós olharmos aqui, nossa primeira movimentação de alta que nós tivemos aqui em Petrobras, ela foi uma movimentação que subiu 50% da queda. Consequentemente, existem alguns níveis que a gente consegue projetar essa movimentação de alta, onde o primeiro dos níveis era na região de R$ 27,30, que é exatamente onde nós chegamos hoje. Nós chegamos aqui nessa região de 27,30, que é uma região de 70,7. Deixa eu dar um zoom aqui maior para que vocês possam ver. Ó, essa região aqui de 70,7, que é em R$ 27,30. Segundo nível é aqui nessa região de 88,6, R$ 28,15. Nota que é o mesmo nível que a gente esperava que chegasse lá atrás a Petrobras, né? Então existe aqui uma situação de sincronicidade. O próximo nível é exatamente onde Petrobras já chegou 2 vezes. Rompendo essa região, bom, aí nós vamos enxergar uma aceleração muito forte de Petrobras. E eu acredito que a primeira aceleração muito forte leva a Petrobras lá para a região de R$ 32,00, de R$ 31,90. Tá? Então, estrategicamente, né, quando tu pensa em Petrobras, tu pensa aí, né, em vários players
atuando de uma maneira diferente no ativo, inclusive aquela turma que negocia muito derivativos, o mercado de opções. Então, querendo ou não, até quem gosta de comparar, quem gosta de negociar, a gente estava com uma volatilidade histórica de Petrobras mais baixa do que a volatilidade histórica do Ibovespa e mais baixa do que as outras empresas que negociam também, que se tem muita negociação de opções, né? Como é o caso de Vale, como é o caso de Gerdau, como é o caso de Siderúrgica Nacional. A volatilidade da Petrobras estava muito mais interessante porque a gente vem num mercado mais travado nesses últimos meses do que os outros ativos. Então, poxa, vale a pena olhar, vale a pena acompanhar com carinho, porque dá para criar muita estratégia interessante sem expor grande volume do capital a risco. Show de bola, Guga. Ó, vamos ver aqui, galera. Mandem os tickets que vocês querem que o Guga analise aqui, né? Mas, enfim, bom, são 6h22, né, galera? Tá moscando, não tá mandando os tickers aqui. Mandem. Mas, por enquanto, então, eu vou perguntar aqui do ticker do dia, né? Que deixou muita gente feliz aí, né? O Guga, a PetroRio, Prio 3, disparou hoje aí no pregão, entrou até em leilão no fim, né, o Guga? Se você puder analisar pra gente, por favor. Vamos lá. De fato, né, a PetroRio vem se desenvolvendo já bastante. Ela passou um processo de correção muito mais lento. Isso faz com que também a volatilidade do ativo, né, querendo ou não, ela vai reduzindo ao longo do tempo e a percepção de risco por parte do mercado, ela também acaba sendo diminuída. E acaba que a gente viu o quê? 2 etapas mais longas de correção. 2 etapas de mais longa de correção, e a gente tem toda aqui uma janela de projeção que, Rafael, se eu for fazer uma projeção mais ampla, uma projeção maior aqui de Prio, os valores eles são assim, ó, surpreendentes. Tá? Então, deixa eu olhar aqui primeiro aqui uma análise do ciclo mais curto, um ciclo aqui que trabalha com essa base de dados aqui. Para que vocês possam entender, a base de dados que eu vou estar utilizando é essa aqui entre estes dias aqui, ó. 5 de julho de 2021 a 17 de agosto também de 2021. Quando eu faço o meu estudo e jogo lá minha projeção numa visão de expansão, tá? O que eu enxergo aqui que a gente vai chegar aqui na PetroRio é lá na região de R$ 26,60. Tá? Então a gente tem ainda um belo de um movimento ainda pela frente. Tá? Digo aqui que é um movimento de R$ 3,50, ou seja, um movimento de mais de 10%, algo em torno de 15% ainda de upside, dentro deste rally, dentro dessa movimentação. Isso é um movimento mais curto. Tá? Quando eu olho um movimento mais longo, Rafael, uma possibilidade de uma movimentação maior, o que eu consigo enxergar, tá? O que eu consigo enxergar é uma projeção. Vamos lá. Olha que interessante. R$ 29,12, pô, de 23,12 para 29,12, estou falando aqui de R$ 6,00, podendo depois, num segundo movimento, chegar, quem sabe, a R$ 56,00, ou seja, é muito upside. Tem muita possibilidade ainda de destravar preço e acelerar ao longo do tempo, tá? Então, eu vou acompanhando de perto aqui PetroRio, né? É um ativo que eu gosto de negociar, tá? E temos aí uma grande chance de estar destravando valor e ter aí um movimento bem intenso pela frente. Show de bola, então, Guga. Ó, a galera mandou aqui agora, ó, o Largados e Famintos. Eu adoro os nomes das contas do YouTube. Enfim. Ele deu like? O Lagartos e Famintos deu like? Ou ainda não? Não sei. Largados e Famintos, estou esperando o seu like. Estou faminto pelo seu like, hein, ô Largados? Pelo amor de Deus. Vamos lá, pediu aqui a MER3, por favor. Americanas SA aí, que inclusive tem uma matéria sensacional no portal, que faz umas 2 semanas, né? A gente fez um estudo com vários analistas e economistas sobre por que a Americanas SA está caindo. E a gente pode ver ali no gráfico, né? Por que está caindo, o que está acontecendo, vai subir, vai continuar caindo, enfim. Você confere tudo lá, www.bmcnews.com.br. E aí, Guga, como é que você está vendo essa ação da Americanas aí, meu? Rafa,
querendo ou não, quando a gente analisa o ciclo dos mercados, né, e por isso que é interessante estudar tanto a geometria comportamental. De novo, quem ainda não conhece todos os estudos da geometria comportamental, entra no meu canal, Google Almeida, aqui no YouTube, né, pode me procurar no Instagram também, googlaalmeida.gc, para poder ter um pouquinho mais de entendimento sobre essa leitura do ciclo dos preços. Né? Para mim, preço importa pra caramba. Sei que tem pessoas aí no mercado que falam que preço não importa, mas, poxa, né, ninguém gosta de pagar 10 e depois ver o seu ativo ir para 8. Né? Então, preço importa e importa muito. Para a gente poder perceber uma mudança desse ciclo de correção que a gente está tendo, primeiro o mercado precisa ter uma resposta positiva em cima de um nível de preço onde o ciclo possa ter encerrado. Para que a gente possa interpretar esse ciclo, o que eu preciso fazer? Primeiro eu tenho que pegar a última movimentação intensa de alta que nós tivemos em Americanas. Quando a gente olha essa última movimentação, ela foi ali entre o dia 1º de 4 de 2020 até 24 de 7 de 2020. Aquele foi o grande movimento de alta, o último grande movimento de alta que nós tivemos em AMER3, em Americanas. Né? Depois disso a gente entrou num processo de correção. Dentro desse processo de correção, a primeira movimentação de baixa que nós tivemos foi essa aqui, que durou ali até o dia 4 de dezembro de 2020. Tá? Então essa movimentação durou até 4 de dezembro de 2020. Depois tivemos o quê? Uma tentativa do mercado inverter. Aqui a gente teve até aquela movimentação das lojas americanas, né, começando a ter suas lojas dentro dos postos das redes de postos de gasolina. Tá? Então, a gente teve toda essa expectativa aqui do mercado, isso aumentou a volatilidade, o mercado não consegue se sustentar e, pelo contrário, né, entra no processo de correção, de questionamento, de dúvida. Por isso que a gente também tem que ter muito cuidado, né, para não entrar num oba-oba, né, de um momento do mercado sem um planejamento estratégico, né, de alocação do capital, disposição do capital, inteligente o suficiente que a gente tome um risco que depois a gente não consiga lidar com a nossa aversão à perda, né, que nós todos como seres humanos temos. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter paciência e tem que fazer o cálculo sempre da relação de risco-retorno que tu tem em um determinado momento. Pois bem, com essas duas informações, tá, que eu tracei aqui na tela, com essas duas linhas em amarelo, eu consigo, né, já fazer as minhas projeções de todo o ciclo de baixa aqui em AMER3. Tá? Então, quando eu faço essa análise, eu percebo que essa primeira correção que nós tivemos aqui, ela foi até a região aqui de 61,8% de toda a alta. Tá? Nesse nível de preço, se teve duas tentativas de melhoria, de voltar a subir, e não conseguiu. Quando não conseguiu ter essa sequência e entra num processo de baixa, como eu tenho aqui a região de 61,8, existem dois níveis que a AMER3 deveria conseguir reagir. Esses níveis são aqui, ó, a região de 55,88 e 50,23. Tá? Nessa região, a gente precisava ter visto, olha, a gente até teve aqui, né, uma possibilidade de reagir, de voltar a ter um movimento direcional de alta. Nós não tivemos, não conseguiu voltar a ter tendência de alta. Uma vez que não conseguiu voltar a ter tendência de alta aqui, a gente entra num processo para buscar um movimento de expansão de baixa, ou seja, abandona todo esse cenário, todo esse ciclo que tinha aqui, e aí a tendência é ir buscar a região de 1,68 de toda essa movimentação que nós tivemos aqui atrás, ou seja, todo aquele contexto, todo aquele cenário se desfez. Olha que interessante, todo esse contexto, todo esse cenário, ele se desfez. Né? Foi uma promessa não concretizada. E aí para onde eu imagino que vale a pena nós olharmos Americanas, né, para procurar um ponto de compra novamente? Bom, aqui, lá na região de 23,15. Poxa, Guga, tu está acreditando que vai até lá embaixo, Gustavo? Tu tem certeza que vai até lá embaixo? Não, não tenho certeza. Para que essa inércia seja quebrada, nós precisamos ver ela voltar acima de 56. Olha que louco, né? Então assim, ó, você tem muita aleatoriedade, um ambiente extremamente, né, pesado, negativo, apontando para 23,15, onde para que faça sentido a inversão desse cenário, a inversão dessa tendência, o mercado ele precisa ganhar
patamar de preço e forte agora no curto prazo. Ou se não, deixa continuar caindo e lá nessa região de 23,15, tu volta a olhar com bons olhos, esperando que tenha a primeira resposta do mercado, o mercado tentando continuar a tendência, sem conseguir seguir, e aí sim a gente vai procurar um ponto de compra. Tá? Algo que aconteceu aqui. Aqui se teve uma grande possibilidade de AMER3, Americanas, voltar a subir. Não conseguiu. Não conseguiu. Uma vez que não conseguiu, tu vê que o mercado ele entra em tendência e entra em tendência forte, né? Ele se desfaz de toda a sua posição, ele entra vendendo forte, ele entra em tendência e não para no meio do caminho, tá? Show de bola, então, Guga, ó, a galera aqui mandando aqui os stickers, né? O Largados e Famintos falou que é o nome do canal dele, que o nome dele na realidade é Hugo Barros. Então, um abraço pro Hugo Barros, que já deixou seu like aí pra gente. O Aide Martins falou, já dei meu like, faz tempo que estou acompanhando vocês, faz pouco tempo que estou acompanhando vocês e estou adorando, continuem assim, estamos precisando de um jornal de verdade. Muito obrigado, viu? Seja muito bem-vindo aí, né? Chega mais aí que a gente tá sempre junto nessa jornada aí. Bom, vamos lá, o João Guzmão aqui perguntou sobre Via 3, né? Que eu sempre gosto de falar Via 3 porque é uma sensação muito boa, né? Enfim, parece que a gente está numa grande montanha-russa e no caso, nesse momento, a montanha-russa da Via está em queda, né, o Guga? É um dos ativos bem polêmicos aí no mercado, né? Eu acho que tem, em função de todo o contexto, né, de toda a movimentação das pessoas físicas, foi um dos ativos que foi eleito por parte das comunidades de investidores pessoas físicas como uma das grandes apostas, uma grande promessa. Eu vou acompanhando muito Via, tá? Acompanhei muito Via, tanto aqui em cima, tá, nessa região aqui, como nessa região que nós tivemos aqui na metade deste ano, ali em maio, junho deste ano, tá, acompanhei muito Via, e acaba que ela não conseguiu se desenvolver. E aí a gente consegue enxergar esses movimentos direcionais, né, com bastante tendência em Via. O que a gente tem que pensar aqui? O que a gente tem que olhar aqui? Bom, será que esse ciclo aqui ele está encerrado? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Será que esse ciclo está encerrado? Bom, vamos olhar a primeira etapa que nós tivemos aqui de correção e a segunda etapa que nós tivemos de correção, tá? Para que possamos entender se de fato aconteceu a movimentação ou não. Tá? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu cálculo. Ó, utilizo como base de dados para fazer toda a minha projeção essa região do dia 3 de abril de 2020 até o dia 22 de julho de 2020. Então, essa é a base de dados que nós vamos utilizar. Quando nós olhamos, ó, essa movimentação que nós tivemos aqui atrás, tá, ela não foi uma movimentação de correção nem de 25%. Tá? Então era uma correção muito curta, não tinha uma referência do aonde terminaria o ciclo, né? Nós precisávamos pelo menos uma correção aqui de 25%. Não foi o que aconteceu, beleza. Tá? Aonde nós vimos uma primeira correção mais forte, né? Ela aconteceu aqui, ó, com uma queda até 38,2%, que foi aqui em 11,54%. Isso aqui aconteceu no período aqui de março deste ano, né? Março de 2021. Ok? Notem que nesta região nós tivemos duas etapas aqui tentando melhorar o mercado, ou seja, tivemos um pequeno ciclo de alta ali. Beleza, tivemos um pequeno ciclo de alta, termina esse ciclo de alta e vem para um patamar mais abaixo. Uma vez que aqui foi 38,2, quando tu faz essa derivação, né, tu vai ter o nível de 61,8, que é exatamente a região onde nós estamos, 7,70. E se o mercado continuar caindo, pode vir aqui até 78,6, que é aqui em 5,77. Tá? Então, o que quer dizer? Que nessa região onde nós estamos, existe uma chance muito grande de um mercado ele ter uma reação positiva aqui. Como nós não temos essa primeira etapa de alta para poder medir, acho que a gente tem um contexto aqui que pode acontecer essa primeira movimentação de alta. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar um movimento passado e utilizar ele como referência. Então o que eu vou fazer aqui primeiro, eu vou deixar as duas marcações que eu tenho como referência. Ok? Deixo aqui essas duas marcações. Entendo que eu preciso da primeira etapa de reação. Ponto final. Eu tenho que ter essa primeira etapa de reação, que é o mercado mostrando, ok,
né, deixou de ficar pesado e a gente começa a ficar leve, né? Ou seja, o mercado começa a ficar mais comprador. Então a gente tem que ir interpretando, a gente tem que ir tirando essas informações do mercado. Não tem como tu saber antecipadamente. Tu tem uma noção do como é que é a estrutura de comportamento do preço, e dentro dessa percepção da estrutura de comportamento do preço, tu vai deixando o mercado ir, né, mostrando se ele tem condições de continuar a tendência ou inverter o seu movimento. Tá? Aqui atrás mesmo nós tivemos aqui toda uma estrutura de correção. Primeira etapa aqui 25%, segunda etapa 50%, então tem todo um entendimento ao longo do tempo. Tá? Uma vez que eu estou entendendo que a gente possa ter aqui a primeira etapa de repique, eu preciso interpretar os últimos movimentos de alta para que eu possa entender aonde esse repique pode acontecer. Então o que eu consigo enxergar aqui de curto prazo seria a via voltar ali a trabalhar naquela região de R$ 10,80, R$ 10,85. É engraçado, né? Porque quando eu faço essa projeção, marco aqui a minha linha e olho para o passado, essa região seria voltar para esse nível de fundo que nós tivemos aqui, ali em março desse ano, fevereiro deste ano de 2021. Interessante, né? Porque na verdade a gente vai tendo uma interpretação do mercado, vai fazendo uma leitura do mercado, e ele acaba que ele vai ficando um pouco compatível com aquela análise técnica tradicional, né? Eu, apesar de ter a certificação CNPI, técnico, né? Eu não me considero um analista técnico, eu me considero um analista comportamental, né? Eu desenvolvi toda essa teoria, toda essa metodologia, que é para ir interpretando o mercado ao longo do tempo, e assim eu posso criar as minhas estratégias para ver se faz sentido ou não estar posicionado em um determinado momento do mercado. Excelente, Guga. Bom, vamos para a nossa última ação aqui para analisar, né? Do Ezequiel Santos aqui perguntando sobre B3SA3. Por favor, se você puder analisar para a gente aí, que já são 6h38, então a gente está naquela saideira, inclusive falando de saideira, o Alan falando aqui que está tomando uma, assistindo a gente e aprendendo com um jornal que ensinava. Manda uma pra gente aqui, né? O Guga, você é um cara do chopp? Você gosta de chopp, caipirinha? Ou você é um cara mais da água, da refrigerante, um suco? Pode ter vinho também? Vinho, é que você é chique, né? Eu esqueço que você é rico. Eu gosto, na verdade eu gosto bastante do chopp e bastante do vinho, né? Nesse período agora de tentar reeducar os meus hábitos, eu acabei largando um pouquinho o choppinho, focando um pouquinho mais no vinho e deu bem certo, assim. Então, mas qualquer um que me convidar aí para uma rodada de chopp, eu tô dentro. Excelente, então. Alô, Alan, que tá tomando uma, manda pra gente aí então, que a gente toma com o maior prazer aqui com você. Vamos lá, Guga, como é que tá aí então? B3SA3 aí, ela teve uma certa queda aí, né? Mas e agora? Tá para voltar? Tá. Então, mesmo pensamento, peguei aqui já a minha base de referência, tá? Minha base de referência é essa aqui, ó, entre os dias 13 de maio de 2020 e 21 de julho de 2020, tá? Então, minha base de referência é essa aqui. Nossa correção, ela vem até a região de 38,2, então já marquei aqui as minhas derivadas, tá? Notem que interessante, a gente está aqui entre, né, esse processo de encaixotamento aqui, né? O mercado ele ficou acumulando aqui nesse patamar de preço, está bem dentro dos níveis de estrutura de correção e lateral, tá? E eu acredito que a gente possa sim ter uma reação, porque se não reagir daqui, Rafael, as coisas ficam um pouco mais azedas, e aí eu vejo que uma sequência na baixa seria vir aqui para R$10,15, R$10,20. Essa seria a sequência do movimento de baixa, tá? Para B3. Gostaria que isso não acontecesse. O que eu tenho aqui como expectativa de que possa melhorar a B3 e possa retornar, ó, deixa eu tirar, essa aqui não é uma referência válida, né? Foi só uma marcação para que a gente pudesse ter uma medição, né? Mas quando eu olho para cá, o que eu tenho aqui em B3? Tá? Eu estou enxergando aqui que nós temos uma possibilidade, quem sabe no melhor cenário, voltar para R$19. Melhor cenário dentro deste contexto seria voltar para R$19. E vai ter muita briga, Rafael, entre os 17 e os 15, entre 15,35 e R$17. A gente vai ter muita briga, tá? Eu acho que uma movimentação de alta aqui de B3, claro, quando tu olha para 13, né, pensar em 17,
tem um upside bem interessante, mas eu acredito que vai ser bem brigado, tá? Eu acho que a gente tem aí toda essa narrativa em cima da B3, né? Quando a gente pensa em questão de concorrências e tudo mais que possam surgir na B3, se fala aí de uma nova bolsa e tudo mais, isso gera uma certa incerteza, uma certa insegurança por parte dos participantes, né? Então, do mercado. E não é à toa que a gente percebe que B3 vem num processo de correção desde, se a gente for olhar, desde julho, final de julho do ano passado. Tá? Então a gente está aqui a 309 pregões corrigindo, chegou a estar caindo aí já 40% da sua máxima que nós tivemos lá no dia 21 de julho de 2020. Show de bola, então, ô Guga. Queria agradecer, então, a todo mundo do chat que mandou aí seus stickers. E é isso aí, né, Guga? A gente se vê na semana que vem, né, com mais geometria. Com certeza, semana que vem estarei aqui novamente. Amanhã no programa Pre-Market estarei com vocês. A partir ali das 9h15 eu entro falando sobre a minha visão e as minhas expectativas para o dia em cima do Ibovespa e alguma empresa específica que possa estar saindo alguma informação importante. Então espero vocês amanhã às 9h15 da manhã e semana que vem, segunda-feira, às 18 horas, eu e o grande Rafael Lara estaremos aqui presente atendendo a todos os pedidos de vocês. Sensacional, então. Bom, eu volto amanhã às 4 da tarde no Top News com a grande Débora, né, pra gente fazer o fechamento de mercado. A gente fica de olho a minuto aqui na BMC News sobre tudo que impacta ao mercado financeiro aí, sempre tentando trazer a informação que gera valor ao investidor, tá certo? Você pode continuar nos acompanhando no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá. Então a gente se vê amanhã. Espero vocês. Tenham uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.